Eu fui inserido em um mundo novo, incrível e hostil. Para este mundo, eu sou um troféu, apenas mais uma conquista através do poder. Poder este que impõe sobre mim sua própria linguagem, suas ideias, sua filosofia, seu conhecimento e sua verdade. Querem me forçar a aceitar uma nova identidade e decidem o que posso e o que eu não posso fazer. Determinam o que devo comer, quem eu devo adorar, quando e como devo adorar. Dispõem da minha vida como se fosse descartável. Eu sou Daniel, aquele que viveu na Babilônia, mas esta não é a minha história, é a sua. Você já fez algo constrangido para não se sentir excluído? Aconteceu alguma vez na sua vida de você estar numa situação e todo mundo fez uma coisa, eu queria que você fizesse, você fez sem querer fazer, só por constrangimento? Eu tenho uma coisa para contar que eu não tenho muito orgulho não, e eu fiz constrangido. O meu primeiro beijo não foi na minha primeira namorada, infelizmente. Era adolescente, estava na escola, e num certo dia apareceu a chance de eu beijar uma menina até bonita da sala. Nunca tinha me dado bola nem nada, eu nunca tinha beijado ninguém, mas tinha acabado a prova, todo mundo brincando, aula noturna, e todo mundo começou a zoar. Não vai, não vai. E eu cedi a pressão e assim eu dei o meu primeiro beijo. Que coisa, não tenho muita lembrança boa disso não. Eu lembro que quando eu contei para o meu pai, que era o meu confidente, meu amigo, conselheiro, ele falou: filho, não deixa ninguém abusar de você. E aí eu pensei, poxa, como assim? Eu achei que eu que estava me dando bem, consegui beijar uma moça bonita. Ele falou, não deixa ninguém abusar de você. Depois eu percebi que nunca mais a gente teve nem amizade, nem nada. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Às vezes eu acho que aquela menina perdeu uma aposta, ou fez uma aposta. Mas eu não entendo aquele beijo até hoje. E meu pai que me botou no trilho certo, fazer a coisa certa. Você já deve ter ouvido sua avó ou sua mãe te perguntando uma vez que você seguiu a turma: se todo mundo pular da janela, você pula atrás? Vocês lembram disso? Da janela, talvez você não pule, mas outros comportamentos provavelmente você pratique. É forte a pressão a se conformar ao grupo para não ser excluído. Existe até uma ciência que estuda isso e chama isso de conformidade social, e ela é bastante forte. Eu vou dar para vocês um exemplo, eu tenho vários, mas hoje só um. Isso aqui foi um estudo feito com uma câmera escondida numa clínica oftalmológica. E olha só o que aconteceu. Todos que estão aqui são atores, com exceção dessa menina vestida com uma roupa violeta. Ela não sabe o que está acontecendo. Toda hora que toca uma campainha, todos os atores se levantam e ela não entende por quê. E a pergunta é: será que ela vai começar a se levantar porque todo mundo está se levantando e ela está ficando ali sozinha, sentada? Cada vez que o bip tocava, todos os atores se levantavam sem falar nada. Imagine você no lugar dessa moça. O que você sentiria nesse ambiente, com tantas pessoas levantando enquanto você não levanta? O que você pensaria e o que você faria? Talvez você diga: nunca que eu ia me levantar, eu sou mais eu. E ela? O que será que ela fez? Na terceira vez que o bip tocou, ela se levantou também. E aí a experiência continuou. Um a um, todos os atores foram sendo chamados, como se fosse para uma consulta. E ela foi ficando com menos gente. E toda hora que o bip tocava, os que estavam lá se levantavam. Até o momento que ela se viu sozinha. E o bip tocou. E o que ela fez? Não tinha ninguém olhando. Não tinha ninguém cobrando. Nenhuma das pessoas que estavam ali antes estavam ali mais. E ela se levantou mais de uma vez. O negócio continuou. Então entrou um novo paciente que não sabia de nada. Ele chegou e sentou, quando tocou o bip, ela levantou, o cara ficou sentado. E aí daqui a pouco o bip de novo, ela levantou, o cara ficou sentado. Ele falou: desculpa, por que você está levantando? E ela falou: quando eu estava aqui todo mundo levantava, então agora eu estou levantando também. No próximo bip ele levantou junto com ela. E começou a chegar gente. E ninguém falava uma palavra, mas toda hora que tocava o bip, todo mundo
levantava. Não tinha mais nenhum ator ali dentro. Foi criado um novo comportamento, que agora estava sendo passado de maneira automática uns para os outros. Teve uma entrevista com ela e ela explicou o que ela sentiu. Ela disse assim: quando eu vi todo mundo se levantando, eu senti que deveria me juntar a eles, caso contrário eu seria excluída. Uma vez que eu decidi me juntar a eles, eu me senti mais confortável. A questão não é se nós fazemos as coisas seguindo esse efeito manada, esse conformismo social, mas quantas coisas nós temos feito porque os outros fazem, eu espero que a gente faça, e nós nem percebemos, porque nós fazemos sim. Outra pergunta é o quanto que nós suportamos o desconforto de agir diferente, ou pelo menos não agir igual os outros. E é por conta desse assunto que eu quero propor para vocês esse tema, o efeito manada e a opressão social. Uma vez que nós somos discípulos de Cristo, a nossa fidelidade é só a Cristo. Nós somos o povo de Deus e devemos fidelidade a Deus. Mesmo assim, vivemos junto com uma turma que segue numa direção. Uma massa de pessoas que vai fazer conforme eles querem fazer, influenciado por qualquer força ou ideia. E nós somos pressionados no meio de tudo isso. Seremos pressionados pelo mundo a nos adequarmos ao padrão comum. E se nós não nos amoldarmos, nós seremos oprimidos quando pensamos, falamos e agimos diferente. O efeito manada e a opressão social. Vamos falar sobre isso? Eu queria que você fechasse seus olhos e acalmasse o teu coração e pedisse para Deus falar para você. Vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz e seguir os teus ensinamentos. Nós reconhecemos que não vivemos no nosso país, na nossa pátria, na nossa verdadeira casa. Vivemos aqui, ó Deus, nos preparando para a realidade que se estabelecerá no futuro. Mas vivemos, ó Deus, num mundo hostil. Vivemos na Babilônia. E queremos, ó Deus, ouvir a tua voz e seguir a tua instrução, e não o caminho que todo mundo segue. No nome de Jesus, fala conosco, nós oramos. Todos aqueles que concordam, dizem amém. Amém. Então vamos lá. A gente está nessa série, Exilado na Babilônia, a vida com Deus em um mundo sem Deus. E nós estamos estudando o livro de Daniel. E eu fiquei muito feliz de ver que pessoas aqui da igreja estão lendo o livro de Daniel em casa. Não fica dependendo só do sermão, mas tem lido em casa, tem estudado, tem refletido. E eu fiquei mais feliz ainda porque algumas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, que maravilha de livro. Eu estou gostando demais do que eu estou aprendendo. Eu gosto quando isso acontece assim, eu fico muito feliz quando vocês se envolvem naquilo que Deus colocou no nosso coração para transmitir para vocês. Então essa série tem a intenção de nos preparar para viver nesse mundo que é uma Babilônia para nós. E nós estamos estudando a história de Daniel e dos seus amigos, que viveram de fato exilados na Babilônia. E antes de continuar, é preciso pontuar isso. Isso aqui não é uma história, não é um mito, não é uma lenda. Daniel é um personagem real da história, assim como o rei Nabucodonosor é o filho de Nabonido e reconhecido pela história secular. O reino da Babilônia tem as suas, até fugiu o nome agora, né? Os seus prédios, tudo destruído, tudo lá, né? Mas está lá no Iraque até hoje. Então nós não estamos falando de história para boi dormir, ou história de saci que a gente conta para criança para entretê-las. Nós estamos falando de história real. O que a gente vai ler aqui, de fato aconteceu, e isso é importante. Eles viveram, foram exilados, tirados de Israel para um país distante, 1000 quilômetros a pé, eram jovens adolescentes, inseridos numa cultura que eles não conheciam, no meio de um povo que eles não conheciam, com costumes diferentes dos deles, e desde o capítulo 1, foi deflagrada a inconformidade e a distinção de Daniel e seus amigos em relação à massa. Até o povo que foi exilado junto com ele se amoldou. Mas Daniel e os seus amigos resolveram não seguir a maioria, mas permanecer fiel ao Senhor. Eles foram inseridos numa faculdade de 3 anos. E a gente sabe que a escola é um lugar onde as nossas crianças estão expostas a muitas ideias e nós não estamos lá para dizer isso sim, isso não.
não é? É um lugar onde as ideias são discutidas e muitas vezes ideias enviesadas, pois eles também foram colocados nesse estudo por 3 anos para aprender a literatura e a língua dos caldeus, aprenderam, se tornaram exímios mais do que todos os outros alunos, né? Mas eles resolveram guardar a sua fé e não romper com ela. Eles também praticaram a abstenção de comportamentos nocivos à saúde, à fé e à santidade. Bom, eu sei como é que é, porque a gente ouve histórias e vê na realidade, quando um jovem vai para a universidade, em outra cidade, em outro lugar, ele é convidado a juntar a turma para fazer tudo o que ele nunca tinha feito antes. É lá que rola droga, é lá que rola festa, é lá que rola álcool, é lá que muitas experiências a pessoa se permite. Daniel não, ele resolveu se abster de tudo aquilo que parecia bom no momento, mas poderia prejudicar a sua vida, a sua santidade, a sua fé, a sua pureza a longo prazo. Então ele dá um passo para trás. Também percebemos a inconformidade de Daniel e seus amigos na capacidade além do normal que eles desenvolveram. Eles estavam 10 vezes acima dos outros sábios da Babilônia. E também eram distintos na busca de Deus para revelar os mistérios. Quando ninguém tinha resposta para o problema do rei, esses 4 oraram e buscaram a Deus, e Deus revelou para eles o mistério que precisava ser revelado. Ninguém mais conseguiu, porque buscaram no lugar errado. Eles buscaram em Deus, Deus deu a resposta para eles, como a gente viu até a semana passada. A gente começou em Daniel 1. Passaram-se 3 anos no capítulo 1, nós entramos para o capítulo 2. Muitos anos, não sei precisamente quantos se passaram, e aí nós entramos no capítulo 3. Quando a gente lê 1, 2, 3, a gente imagina que uma coisa aconteceu num dia, outro no outro e outro no outro. Não é bem assim, nós estamos falando aqui de vários anos, só nesses 3 primeiros capítulos. E hoje eu quero te convidar para a gente ler esse capítulo inteirinho. Será que a gente consegue, pessoal? Alô? Vocês me dão um apoio? Se vocês mantiverem atenção e ficarem respondendo, a gente vai terminar esse capítulo aqui hoje tranquilo, nem vai terminar tarde o culto. Agora, se vocês ficarem mole, eu vou ficar mole também, porque eu estou meio na metade do tanque hoje. Então, me ajuda aí. Vamos ler. Capítulo 3, versículo 1, vocês me ajudam onde está vermelho. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem a dedicação da estátua que ele havia levantado. Você vê que desde sempre a prefeitura é grande, tem muito funcionário, não é? Desde sempre manter um estado funcionando requer um monte de gente que você nem sabe o que faz. Isso é assim desde 605 a.C. na Babilônia e até muito antes disso. E nós vemos aqui o rei Nabucodonosor, que no capítulo 2, falou que ia matar todo mundo porque ele teve um sonho, e estava perturbado pelo sonho, e ninguém conseguia dizer para ele qual era o sonho e qual era a interpretação do sonho. E ele mandou matar todo mundo. Daniel pediu um prazo, foi orar, e Deus deu para ele o sonho e a interpretação. E quando o rei ouviu o sonho e a interpretação, ele falou: uau! Daniel, o Espírito do Deus vivo está em você mesmo. Nenhum Deus faz isso. Esse é o Deus que revela mistérios. A gente viu isso na semana passada. O mesmo rei que no capítulo anterior exaltou o Deus de Daniel, no capítulo 3 constrói uma estátua de ouro, talvez dele, talvez de uma divindade, ou de um culto que ele está iniciando. Mas que inconstância é essa? No momento exalta o Deus vivo e agora constrói e promove um culto idólatra. A gente acha que quando uma pessoa fala de Deus positivamente, ela se converteu. Nem sempre, nem sempre. Apesar da revelação que aquele rei teve, ele continua escravo do engano. A declaração dele de que esse Deus é o único que revela mistérios foi fruto de um espanto, de uma experiência, de uma emoção, e não de uma mudança de coração.
Cuidado você que está na igreja, cuidado você que diz que é de Deus, porque Nabucodonosor sabia honrar a Deus, mas ainda guardava espaço para os seus ídolos, para a sua religião, para os seus propósitos, muitas vezes malignos, como a gente vai ver durante essa mensagem. Olha só a postura desse rei. Ela não é muito diferente da postura de muitas pessoas investidas de autoridade no que diz respeito à religião. A religião sempre foi e sempre deseja que seja um instrumento na mão dos poderosos. Seja numa ditadura, seja numa democracia, o Estado e a religião tem um drama, tem uma intriga, tem uma confusão, e tem gente tentando usar isso para os seus desígnios, para a sua vontade. Olha só, o poderoso, um rei, um prefeito, um governador, um presidente, ele pode se relacionar com a religião verdadeira pelo menos de duas formas. Utilitária, usa a religião para dominar os outros e exaltar a si mesmo. E aí ele pode até criar uma religião para ele e dizer que essa é a verdadeira. Ou ele pode se relacionar com a religião de forma sincera. E assim ele serve ao Deus vivo de coração sincero. Nós temos os dois exemplos na Bíblia e na história. Eu não queria que vocês pensassem, porque uma pessoa autoridade, ela não pode ter uma vida cristã, ela não pode ter uma fé sincera. Por que não? Davi não foi um rei e também não foi um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Nós não temos na história pessoas que foram autoridades e também foram cristãos exemplares, tanto no legislativo quanto no executivo. Então pode sim. Nós temos na história de Israel exemplos de reis que usavam a religião para dominar as pessoas, malignamente, construindo bezerro de ouro, construindo outros altares e usando aquilo para manter as pessoas debaixo do cabresto da religião, fazendo o que ele quer. Esse rei, Nabucodonosor, escolheu agir dessa forma. Ao invés de buscar o Deus vivo de coração sincero, ele quer usar da religião para dominar o povo. E ele começa chamando os líderes para que eles venham conhecer e participar da dedicação dessa estátua. Parece que o rei está criando um culto novo. E ele está exercendo uma megalomania que é muito comum naquela época. Aliás, o povo da Babilônia foram os primeiros a tentar fazer uma torre que de tão majestosa iria alcançar, quem lembra? Os céus. A torre de Babel, onde que ela foi construída? Na Babilônia. Se hoje você vai ver o campo arqueológico da Babilônia, tem lá zigurates. Eles não chamavam de torres, chamavam de zigurates. Está lá, dá para você visitar depois do culto através do Google Maps. Coloca no satélite, você vai ver. Escreve lá Babilônia. Estou falando porque eu fiz. Pode ir lá, vocês estão com dúvida. Mas vocês vão ver as zigurates lá até hoje. Então, essa megalomania é até interessante. A Babilônia hoje está na onde é o Iraque. Há um tempo atrás, tinha um líder no Iraque que encheu o mundo de medo. Quem lembra o nome dele? Saddam Hussein. Os que têm cabelo branco sabem. O Saddam Hussein tem armas químicas, não sei o quê. Saddam Hussein botou na cabeça que ele iria reconstruir a Babilônia e o Império Babilônico na sua glória. E ele fez também uma estátua de si mesmo, com não sei quantos metros de altura, que caiu depois que ele foi derrotado. Parece que esse negócio de construir estátua para as pessoas adorar, não ficou lá no passado. E essa megalomania, hoje está mais absurda ainda. Eu não quero perder muito tempo com isso, mas aqui, pequenininho, lá no cantinho, está a estátua de 27 metros de altura, que o rei fez, de ouro. O que vocês acham? Parece grande? Não, não parece grande, porque do lado eu coloquei uma outra. E antes mesmo de falar dessa outra, do Buda, eu quero dizer para você que hoje, aqui no Brasil, nós temos uma estátua no Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, que mede 38 metros de altura. Coitado do Nabucodonosor, baixinha a estátua dele. Aí, você acha que é alta? Pois o Cristo Redentor é só a terceira maior estátua do Cristo espalhada no mundo. Tem outras duas, em primeiro e segundo lugar. Aqui, do lado da estátua pequenininha, você tem uma estátua. De que ela parece ser construída? De
parece de ouro. Essa é a 8ª maior estátua do mundo, é o Buda da Tailândia, que mede 92 metros de altura. Do lado dela, essa que parece ter um monte de braços, é a 6ª maior estátua. Ela fica em Guanin, ela tem 1000 mãos e 1000 olhos para representar o Buda que cuida de todo mundo, mas em cada mão tem um olho em que ele assiste todo mundo. Ela mede 99 metros quadrados. Existe, você pode visitar, se você quiser. A terceira ali, aquela estátua bem amarela com o rosto mais branco, é Buda Gautama de Lakyunsetika. Deixa para lá. Tem 116 metros de altura. Estranhamente também parece com ouro. A segunda estátua mais alta, que está aqui agora no fundo, também feita, aparentemente feita de ouro, pelo menos se imita o ouro, é a segunda maior do mundo. Ela fica, é a estátua de Buda do Templo de Primavera, e ela tem 129 metros de altura. A maior estátua é a estátua da Unidade, na Índia. 182 metros de altura. O que vocês acham? Parece Nabucodonosor agora normal, né? Nós botamos ele no bolso, nós tão modernos, tão esclarecidos, né? Que coisa de doido. Vamos continuar. Todas essas autoridades, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. A gente teve um primeiro ato de convocação e as pessoas atenderam. São magistrados, são subalternos. Vieram atendendo a convocação do rei e ficaram diante dessa estátua de ouro que o rei mandou erguer. Perceba agora que está todo mundo ao contrário daquela moça que estava sentada e todo mundo levantava. Está todo mundo em pé. Está todo mundo aguardando. Todos foram porque dependem do rei. Muitos ali aplaudem tudo que o rei faz, porque querem as suas benesses, querem os seus cargos, querem se manter naquela posição. 3.000 pessoas em volta dessa estátua que o rei chamou para dedicar. Continuando, então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha como é que esse líder político está agora sim imiscuindo na religião e na fé das pessoas. Ele tem um império debaixo dele. Servem a ele por conquista vários povos de vários lugares e que servem a sua própria religião. Ele se importa com isso? Não. Todos os povos, todas as raças, todas as línguas têm uma ordem a seguir. Quando começar a música, eles devem se prostrar e adorar no chão essa estátua de ouro. Independente do passado, independente da religião, todos deviam se prostrar diante da estátua. É literalmente um culto, como nós fazemos aqui. E é interessante como é que o culto aparece em todo quanto é lugar. Se você for para a Amazônia, tem algumas turmas que fazem um chá com uma raiz de uma árvore e ficam lá tocando uma música e bebendo aquele chá e rodando assim. É um culto. Está todo mundo se entregando ali de alma, de coração. Quantas religiões existem? Existe culto, existe devoção e ele está começando mais um. Agora, entenda, há muitos cultos por aí a serviço do diabo. Porque desde sempre ele deseja o que é de Deus por direito. Muitos teólogos acreditam que Satanás se chamava na realidade Lúcifer,
e vivia lá no céu, e com ele foram criados todos os instrumentos musicais, e ele era majestoso, cheio de luz, mas desejou o que era de Deus e se rebelou junto com uma terça parte dos anjos, sendo derrotado e expulso para a terra. Mas quando ele encontrou Jesus Cristo, em jejum por 40 dias, num lugar deserto, o que ele ofereceu para Jesus? Está vendo aqui? Toda a riqueza do mundo é minha. E eu dou para você, sem necessidade de qualquer sofrimento, se você, prostrado, me adorar. Desde sempre, a adoração, ela é perseguida por Satanás, mas ela é merecida só pelo Deus Criador. Nós, seres humanos, fomos criados para adorar. Você não consegue viver sem adorar alguma coisa. O seu coração busca algo para gostar, para desejar e para se desaguar naquilo. Pode ser o seu celular, ou então o outro celular que você não tem, né? Porque quem tem um já está sempre pensando no outro e querendo o outro. Pode ser um relacionamento, pode ser o que for. Nosso coração é uma fábrica de ídolos e nós buscamos adorar, né? Quando eu era bem mais novinho, que eu me apaixonei pela dona Carolina, eu só tinha olhos para ela, eu sonhava com ela, eu ficava assim, olha como é que até uma coisa boa como um relacionamento tem potencial para encher o nosso coração e nos fazer prostrar, ficar de quatro, como diz o outro, né? Por alguém, por uma coisa, por um projeto, por um sonho. E Satanás, ele é especialista em criar esse tipo de coisa. Ele quer a adoração para si e não para Deus, e trabalha para enganar, para ludibriar as pessoas e fazê-las se prostrarem a uma estátua, a um símbolo, a uma ideia, e adorar e buscar aquilo com todo o seu coração. Calvino, comentando esse mesmo capítulo, diz que as nossas propensões têm sempre uma tendência viciada e pecaminosa. Se a gente for seguir o nosso coração, ele vai nos levar para o ídolo, ele vai nos levar para adorar aquilo que não é Deus. A prova disso é que olha só o que aconteceu, o rei construiu uma estátua nova, e quer que todo mundo adore. E todo mundo vai lá, daqui a pouco nós vamos ver, e se prostra. Mas e se o rei tivesse mandado destruir todas as estátuas de todos os deuses em todo o Império Babilônico, e falar, a partir de agora, nós adoramos o Deus vivo, que foi o que me deu a revelação do sonho e do significado. O que vocês acham? Será que essas pessoas viriam e adorariam, e aceitar que os seus ídolos fossem destruídos assim? De boa? O que vocês acham? Se fosse o contrário, se ao invés de construir uma estátua nova, ele resolvesse destruir todas, de todo mundo, o povo ia aceitar? Cadê a participação do povo aqui? Eu imagino que haveria revoltas por todo o império. Não, não vai mexer com o meu Deus. O meu Deus você não toca. Eu até te obedeci até agora. Agora você está querendo mexer com a minha fé? Não, não aceito. E é de fato isso que acontece. Hoje isso continua se repetindo. Aquilo que é verdadeiro, às vezes as pessoas até passam, né? Deixa para lá, não, a gente aguenta, né? Nós seremos perseguidos. Mas quando é alguém criticando uma fé ligada à mentira, ligada ao engano, não, ele tem direito. A gente tem que respeitar. E todo mundo defende. E é interessante como é que isso continua se repetindo ao longo da história. O rei, pelo seu poder no trono, está definindo quem as pessoas devem adorar, quando elas devem adorar e como elas devem adorar. Quando tocar, todos se ajoelham no chão e adorem. Parece muito invasivo para vocês? O que vocês acham? Coisa do passado? Ficou lá para trás? O que vocês acham? Ou continua acontecendo hoje? Infelizmente, meus irmãos, essa mesma ideia, esse mesmo espírito maligno continua atuando em muitos estados, em muitos lugares, até no nosso Brasil, tentando entrar na religião e definir como nós devemos adorar, o que nós devemos acreditar, como nós devemos pregar. Eu agora, para pregar para vocês e para manter o vídeo no YouTube, não posso falar de certos assuntos, senão o vídeo é escondido e não é publicado para outras pessoas.
Se eu criticar opções sexuais de pessoas, falar que a Bíblia diz que é pecado, o poder vem atrás, a plataforma vem atrás. Não, não pode, você não pode falar assim. Você tem que respeitar. As coisas continuam da mesma forma, em alguns lugares é mais escrachado, como por exemplo na China, só pode abrir as portas para o culto a igreja que tem a autorização do Estado chinês, do Partido Comunista da China. E lá, há os trechos que eles podem pregar. E algumas igrejas que tentam pregar a verdade são fechadas, suas cruzes são jogadas no chão, como tem acontecido muito. Em estados islâmicos, cristãos têm sido perseguidos e mortos, como aconteceu nesse mês. 20 cristãos nigerianos foram mortos como um jeito de revidar a morte de um líder do islamismo e do ISIS lá naquela região do mundo. A mesma coisa acontece aqui. Ameaça de morte. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Vou continuar. Portanto, vocês todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. A história é gostosa de ler, né? Essa história aqui é interessante. Todas as pessoas, assim que o instrumento tocou, eu imagino eles olhando de canto de olho um para o outro, todo mundo foi ao chão, diante de uma estátua recém-criada. Há alguns meses não havia nada naquela planície. Pela decisão do rei, pela arte de alguns escultores que sabiam mexer com ouro, agora tem uma estátua. E ele diz, todo mundo tem que adorar e se prostrar diante dessa estátua. Que até ontem não existia, agora existe. E deve ser venerada. Todos se curvaram e adoraram. Assim como nos experimentos do cientista Solomon Asch, que eu mostrei para vocês no começo. Aquela menina está lá quieta, mas agora todo mundo levantou. Ela levanta também. Toca a buzina, levanta. Toca a buzina, levanta. Há outros experimentos. Por exemplo, eu assisti um essa semana, dentro de um elevador. Vários atores entram no elevador e entra uma pessoa que não sabe de nada que está combinado ali. Só que ao invés das pessoas entrarem e ficar virado para a porta, como todo mundo faz, como é que você faz? Não é assim? Você entra no elevador e fica virado para a porta, porque na hora que abrir, você sai. Pois os atores fizeram o seguinte, eles ficaram todos virados para cá. E aí a pessoa entrava no elevador, ela olhando para cá, todo mundo olhando para cá, e ela ficava assim. Né? Eu achei mais engraçado um cara mais ou menos do meu tamanho, ele entrou e ficou no fundo. Ele foi lá para o fundo e ficou, e aí todo mundo virado para ele. E ele olhava assim no olho de um do outro assim, e ninguém falava nada com ele, nem olhava para ele. E ele ficava assim, meio olhando, o que está acontecendo aqui? De repente ele foi, sabe? E aí ficou para cá. Constrangido. Depois vocês pesquisam isso na internet, é no mínimo engraçado assistir. Engraçado pela situação, mas assustador. Porque se uma pessoa como nós, vivendo nesse mundo, sofre a ação desse poder, será que nós não estamos sofrendo também? Será que nós não estamos pensando e agindo, escolhendo, refletindo a respeito de coisas, não porque nós refletimos e criticamos e buscamos sabedoria em Deus, mas porque todo mundo está dizendo que é assim, pronto. Porque a maioria está pensando assim, ponto. Porque todos os jornais estão dizendo que é isso, ponto. Será que não pode estar acontecendo isso de novo? E nós não estamos nem percebendo? A mesma visão do Apocalipse foi representada aqui muitos anos antes de João escrever o último livro da Bíblia. No último livro da Bíblia, todos adoram a besta e o profeta. Todos são bem-vindos na Babilônia, exceto aqueles que mantêm a fidelidade ao Cordeiro, que servem ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. E esses não são bem-vindos na Babilônia. Esses são perseguidos e mortos. Mas essa cena de todo mundo se sujeitando à besta aparece. Todo mundo ouvindo o profeta da besta
aparece. Então isso não é algo do passado, isso é algo de toda a história. Isso está acontecendo nesse instante. A pergunta é: será que em certos aspectos você não tem também se ajoelhado e entregado o seu comportamento a uma exigência social, ou pior, a uma exigência maligna? Assustador, né? Bom, vamos continuar. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta. Toda hora eles ficam repetindo esse monte de instrumento aqui. Então nós temos aqui uma denúncia. Parece que alguns não se prostraram e isso não ficou barato. Os astrólogos vieram denunciar. Se você participou da série até aqui ou conhece o livro de Daniel, me diz aqui. Os astrólogos, no capítulo 2, o que estava prestes a acontecer com eles? Todos estavam condenados por Nabucodonosor, porque nenhum deles conseguiu dizer para o rei o que ele sonhou e depois poder dar a interpretação. Estavam todos condenados. Como é que eles se safaram? Daniel, Misael, Azarias, Ananias, o que eles fizeram? Oraram a Deus. Pediram prazo e buscaram o Deus que conhece toda a história, que conhece todos os segredos. Deus revela para nós o segredo do rei. Deus respondeu a oração dos 4 e deu a resposta para Daniel, que louvou a Deus. O Jonatas pregou sobre isso. Louvou a Deus por ter dado o segredo para ele. E mandou falar para Nabucodonosor, através do Aspenaz: não mate os astrólogos. Não mate. Eu imagino que alguns já tinham morrido, mas para de matar, né? Vamos parar. Eu tenho a resposta que o rei deseja. Eu sei o sonho, eu vou dizer o significado. Esses astrólogos aqui estão vivos porque os homens de Deus que eles estão denunciando trabalharam por eles, salvaram a vida deles. Mas isso importa alguma coisa agora? Não. Eles não se lembram, ou pelo menos não fazem caso disso. Eles denunciam por pura inveja, ou então para demonstrar a sua dedicação ao rei. Nós fizemos, por que eles não fizeram? Eu tenho que fazer também. E isso é muito interessante, isso começa nas casas da gente, não precisa nem ser cientista. Você tem 2 filhos? Quem aqui tem de 2 para mais? Fala aí, 2. Você passou pela experiência que eu passei essa semana? Você manda o menino fazer alguma coisa? Não, eu não vou fazer não, porque eu já fiz 2 vezes e ele não fez nenhuma. Já viu? Acontece no micro da família, mas acontece também assim, no macro. Nós prostramos, por que eles não prostraram? Agora não, isso não. Se eu estou fazendo, tem que fazer também. Se eu sou obrigado, por que ele ficou em pé? Não. Pode não. A mesma coisa, olha a pressão. Eles sentiram a pressão na hora que todos se ajoelharam. Nós vamos ver que eles não se ajoelharam. Mas agora estão sentindo mais que isso. As pessoas estão denunciando eles. E fazem isso. É gente agindo mal, acreditando que está agindo bem. Isso é comum. O próprio Jesus Cristo avisou que nos últimos dias nós seríamos perseguidos, porque assim como perseguiram ele, vão perseguir a sua igreja. E ele diz: aqueles que estiverem perseguindo vocês vão achar que estão fazendo certo. Paulo perseguia a igreja de Cristo e ele acreditava que com isso ele estava exaltando o grande de Deus vivo, porque para ele Jesus era uma blasfêmia, era uma mentira, era um engano para as pessoas. Então ele deu seu voto para o extermínio de cristãos, ele prendeu cristãos, ele confiscou os bens dos cristãos,
tudo como um exercício de fé e devoção sincera. Até que Jesus Cristo apareceu para ele, e ele percebeu que ele estava perseguindo o Deus vivo. E aí ele se converteu e começou a plantar igrejas. Glória a Deus por isso. Olha, gente, que loucura que nós estamos envolvidos. Muitas vezes a gente pode ser perseguido e denunciado por gente que acha que isso é o certo a fazer. Não tem dúvida nenhuma que isso é o certo a fazer. Vamos continuar. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Vocês? Lá vem. Eles não usam o nome dos meninos judeus, eles usam os nomes babilônicos que foram dados para eles, né? Vamos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia. Não lhe dão atenção, ó rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Aqui nós temos mentira e tem verdade, né? Você sabe que quando a gente se envolve nesse tipo de drama, a gente nunca está com toda a verdade. Muita gente aumenta uma coisa para ter razão, diminui a outra para não deixar de ter. E quando vira uma polarização, uma divisão como nós estamos vivendo nesse ano e vai piorar, isso acontece demais, tem que ficar muito esperto. Por exemplo, é verdade que eles não dão atenção para o rei? Não é verdade. Eles dão mais atenção do que qualquer um. Eles estão em cargos elevados justamente por sua capacidade de responder às necessidades do rei. Daniel está num cargo mais elevado e os 4 estão ali por mérito. Eles revelaram o segredo. O rei convocou todo mundo para vir. Eles negaram ir? Não, eles foram. Eles estão lá diante da estátua. O que é que você quer? Estamos aqui. Você convocou todo mundo para essa dedicação? Não queria estar aqui não, mas estou aqui. Eles ouviram o rei, eles atenderam o rei. Então que história é essa que não lhe dão atenção? Eles deram atenção, sim. Agora tem denúncias verdadeiras também. Eles disseram, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Recusam-se a servir, a adorar, como o rei determinou que se adorasse. E aí, podemos jogar eles no fogo? Olha o que está mexendo com eles. Eles querem jogar esses caras no fogo. Por agir diferente, Sadraque, Mesaque e Abednego atraíram sobre si a fúria da massa. Será que você está pronto para ficar desconfortável no meio das pessoas, pensando diferente, agindo diferente da maioria, porque você quer manter a sua fidelidade a Deus? E se além do constrangimento vier também a fúria? Será que você está pronto para isso? Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Percebam, eles atraíram a atenção da massa, do povo que estava ali fazendo do jeito que era para fazer. Atraíram o ódio deles, porque eles falou que tinha que jogar eles na fornalha. Pois é, nós achamos 3 aqui. Esse aqui nós temos certeza. Tem uns outros judeus por aí que talvez não tenha prostrado, mas esse aqui a gente viu. Está aqui. Vamos jogar eles no fogo? Mas o rei também, aquele que tem o poder de determinar se eles vivem, se eles morrem, aquele que é a autoridade máxima lá na Babilônia naquela época, também ficou furioso. Como assim eu dou uma ordem e não obedece? Como assim eu passo um decreto, explico claramente, e os meus próprios governadores, escolhidos por mim na província da Babilônia, não me obedecem? Isso não pode acontecer? Vai começar uma rebeldia? Tem que fazer o que eu estou mandando. Gente, quando a pessoa assume um cargo muito elevado, para ela continuar sem se encher por essa vanglória, é muito difícil. Precisa ser uma pessoa muito humilde. Eu não queria que vocês tivessem uma opinião ingênua a respeito daqueles que se tornam prefeitos, vereadores, governadores, policiais, juízes. Todos eles, ainda mais quem não tem Deus, sofrem dessa tentação e muitas vezes dão carteirada mesmo. Aliás, você já viu isso no jornal? Vídeo de gente dizendo, você sabe o que você está falando? Como assim que eu estou falando? Estou falando com uma pessoa. Ou não é uma pessoa? Não.
é outro nível. Como assim você não me ouve? Eu mando, eu estou nessa posição, vocês têm que me ouvir. Então ele vem assim meio que amaciando a carne dos meninos. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Então ele pergunta, é verdade? Não é possível. Vocês trabalham para mim, vocês são ótimos funcionários. Não pode ser verdade, meio que querendo dizer, não é possível. Nós, quando resolvemos ser diferentes, ouvimos a mesma coisa. Não é possível que você pense assim. E alguns de nós ficam com vergonha, constrangido. Não é possível que você pense assim a respeito do aborto. Não, isso é coisa do passado. Não é possível que você pense assim a respeito de sexualidade. Esperar sexo só depois do casamento. Não é possível que você pense assim. Mas você não vai participar da festa? Mas não é possível. Nossa! A massa, o poder tentando influenciar a sua cabeça. É verdade que vocês estão desafiando as minhas ordens, vocês se recusam a servir quem eu mandei vocês servirem? Tem uma ameaça aqui nessa pergunta. Vamos continuar. Versículo 15. Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Rapaz, que ele ainda quer sair de bom no negócio, né? Ele se miscui na religião dos caras, quer impor sobre eles quem eles adoram, quando eles adoram, como eles adoram. Não se importa se eles têm uma fé e uma fidelidade a manter. E ainda pousa de bom moço. Eu vou dar mais uma chance, porque eu sou muito magnânimo e misericordioso. Vou mandar tocar a música de novo. E aí eu quero ver, hein? Vocês vão se prostrar. Não quero perder vocês, não, vocês são bons funcionários. Mas tem que seguir na linha. Tem que seguir o que eu estou mandando. A minha imposição arbitrária. Mas ele não consegue esconder o que ele tem no coração. A empáfia, a postura cheia de tirania dele, de crueldade. Olha só o que diz: se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Eu vou colocar aqui, tá? 5 minutinhos para vocês. Já vai se preparando aí, nós vamos mandar afinar os instrumentos, vamos tocar de novo. E se vocês não se emendarem, não aceitarem a minha imposição, eu vou tomar providências. E as providências serão drásticas, porque eu mando, vocês obedecem. É interessante que na cabeça dele, ele mandou construir uma estátua, eu não sei se é de um ídolo, de uma divindade babilônica, mas essa estátua não representa essa divindade, essa estátua representa o poder dele. Ele se julga o maior. Na cabeça dele não há ninguém, nem na terra, nem no céu, nenhum Deus capaz de impedir o que ele deseja fazer. Quero ver que Deus será capaz de livrá-lo de minha mão. Eu estou por cima. Eu mando, vocês obedecem. Não tem ninguém contra mim. Vocês estão nas minhas mãos. Meus irmãos, nós estamos vivendo isso o tempo todo. Eu não sei se eu consigo ser claro o suficiente para vocês entenderem. Isso que aconteceu no passado se repete no presente e tem tendência de piorar. É assim que você tem que pensar, é desse jeito que você tem que pensar, e o negócio vai piorando. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos lidar com o relativismo da religião, com as ideias se tornando comuns, mas que são contrárias à verdade que a gente conhece do nosso Deus? Vamos olhar para o exemplo deles. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, vocês, diante do rei, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. O que vocês acham? Eles prestaram atenção ou não? Prestaram sim. Eles entenderam tudo, entenderam melhor do que muitos de nós entendem. Muitas vezes nós estamos repetindo o comportamento que nos é imposto. Eles não, eles olharam, refletiram com atenção, não. A nossa decisão é não.
Ei, nós não estamos negociando. Nós temos consciência do que estamos fazendo e das consequências. A gente viu a fornalha. Eles têm plena convicção de que a sua fidelidade é a Deus e não ao rei. Se o rei quer que eles administrem, eles administram. Mas se o rei quer que eles rompam a sua fidelidade com o Deus verdadeiro para adorar um Deus falso, não. Isso não. Eu posso trabalhar, eu posso fazer tudo o que é necessário aqui na Babilônia, na província, como bons funcionários que eles eram. Mas daí a fazer aquilo que afronta o Deus vivo, não. No Salmo 68, 20 está escrito: o nosso Deus é Deus que salva, o Senhor soberano nos livra da morte. Deus tem poder sim para nos livrar. Eles desafiam mais uma vez o rei Nabucodonosor, dizendo: o Deus a quem servimos pode sim nos salvar. Como é que eles sabem disso? Vamos lá, vocês que conhecem um pouco da Bíblia, como é que esses judeus sabem que Deus pode salvar? Eu estou provocando vocês, tem alguns com sono, então vamos lá, né? Como é que surgiu a nação judaica? Aonde eles moravam? Aonde eles eram escravos? No Egito. Quem que governava sobre eles? O maior da época, Faraó. Eles eram oprimidos, e foram oprimidos por 400 anos. Quem que estendeu a mão e libertou eles do poder dos deuses do Egito e do líder do Egito? Quem? Deus. A história deles começa com Deus agindo com poder. Ele fez muitos sinais, ele mandou 10 pragas, ele humilhou Faraó até o chão, destruiu a nação do Egito para mostrar o seu poder e tirou eles de lá. Levou eles por um caminho que passava por dentro do mar e abriu o mar para eles passarem. Deus tem poder para livrar, porque a história dos judeus começa com livramento. Eles estão dizendo isso: Deus tem sim poder para nos salvar. O Deus a quem nós servimos pode nos salvar a hora que Ele quiser. No entanto, é importante eu falar uma outra coisa. Tem muita gente que, pensando da mesma forma, vive uma teologia do escapismo e acredita que, porque serve a Deus, nada de errado pode acontecer na sua vida. Porque eu sirvo a Deus, meu casamento tem que ser uma bênção. Porque eu sirvo a Deus, eu preciso enriquecer. Porque eu sirvo a Deus, eu não tolero doença. Eu não admito ficar doente, porque eu sou o Deus, o servo do Deus Altíssimo. Não admito crise, não admito nada disso, porque Deus me colocou por cabeça ou não por cauda. Porque Ele me fez, eu sou filho do rei. Como se a vida cristã não reservasse para nós tempos difíceis também. Sim, Deus pode livrar, mas não é por isso que nós não vamos enfrentar problemas. A própria história mostra que esses caras foram fiéis, e porque eles foram fiéis, eles estão enfrentando problemas. Problemas gravíssimos. Então, por favor, não confunda o propósito de Deus na sua vida. Deus não existe para garantir o seu conforto. Não é função de Deus preservar você no melhor estado possível, para que as pessoas comparem a sua vida com a vida do ímpio e falem: não, Deus está com esse. Muitas vezes nós olhamos para a vida do ímpio, olhamos para a vida do cristão, está pior? Esse está melhor de saúde, está com rico, está assim, está assado. Muitas vezes isso acontece também. Não é? Sim ou não? Acontece. Então toma cuidado com as ideias de que Deus precisa ou está obrigado a lhe dar o conforto que você deseja. Não é. Não vamos inverter as coisas. Deus é Deus e Ele nos criou para sermos seus adoradores. E o nosso papel não é ser abençoado e prosperar. O nosso papel é ser fiel em qualquer circunstância. O nosso papel é manter a fidelidade a Deus, como no casamento, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na vida e na morte. Porque Ele merece isso. Diante disso, eu quero perguntar: por quanto que você tem vendido sua fidelidade?
Às vezes a situação não é confortável, então a gente busca algo que nos traga satisfação, e às vezes não é certo. Não nos conduz mais para perto de Deus, então a gente está vendendo a fidelidade por algum motivo. Eu li uma frase no YouTube de alguém comentando sobre esse experimento, e ele disse: o errado é errado, mesmo que todos façam. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. Nós precisamos manter a fidelidade. O propósito da nossa vida é adorar a Deus, mesmo que a gente adore a Deus com a nossa morte. O pastor Hernandes conta de cor a história de 2 missionários na Inglaterra que foram perseguidos, amarrados a estacas e queimados vivos. Não estou falando de história da carochinha, estou falando de fato histórico. Enquanto eles estavam morrendo queimados, um gritou para o outro: não se desespere, Jesus Cristo está nos esperando do outro lado. Fica firme, meu irmão, fica firme. E eles morreram honrando o nome de Jesus Cristo. O propósito da vida é adorar a Deus quando tudo vai bem, ou até mesmo em face da morte. Não se constranja diante daqueles que querem levar você para o caminho errado. Não se sinta mal por escolher o caminho certo, por manter a sua fidelidade, por buscar a Deus quando ninguém mais busca, por honrar a Deus quando ninguém se preocupa mais em honrar. Eu vou continuar. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Olha, se essa fornalha aqui foi usada para fundir o ouro, nós estamos falando aqui de mais de 1000 graus Celsius, né? O negócio é quente para derreter ouro. Aí ele falou: não está quente o suficiente, joga lenha nisso aí. Jogar, não mais, eu estou com muita raiva, eu quero ver esses caras fritando. Porque essas pessoas cheias de empáfia e de autoridade no lugar errado, acham que são donos do mundo, dão vida para quem quer e matam quem quer na hora que quer. Eu estou com muita raiva, vou destruir esses caras. Desfigurado, até o rosto dele mudou. Mandou aquecer 7 vezes mais, e continua. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. Nem tira a roupa. Vocês lembram que quando Jesus Cristo foi para o seu martírio, tiraram as suas roupas. Quando eles querem humilhar uma pessoa, eles deixam ela sem roupa. Mas a raiva do cara era tanto que nem tirou nada. Joga tudo aí, se vale, se não vale, vai tudo para o fogo. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, olha o que aconteceu, gente, vocês. As chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Mas devia ser um soldado bem mirrado, ó. O que nós acabamos de ler ali atrás? Eram os mais fortes. É derroque para cima. Os caras eram muito fortes. Eram os mais fortes de todo o Império Babilônico. Não aguentaram o calor do lado de fora. Para conseguir jogar os 3 lá dentro, eles tiveram que morrer. Foram assados, cozidos vivos. E continua. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram as chamas intensas. Eu não disse para vocês que a gente não pode ter essa teologia do escapismo, de porque eu estou servindo a Deus, Deus vai me livrar. Deus não livrou eles da fornalha. Eles foram jogados lá. Caíram lá dentro. E muitas vezes nós passamos pela mesma coisa por conta da nossa fidelidade. Nós caímos na tribulação. Nós somos lançados no meio da dificuldade. Nós enfrentamos problemas em casa, na família. Muitas vezes somos perseguidos, somos mal compreendidos, caluniados. Deus não impede que essas coisas aconteçam em muitos momentos. Simplesmente elas acontecem. Mas a história continua. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou, espantado, e disse aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha?
Sim, oi, eles responderam. Parece que ele está olhando para dentro e está meio espantado. Peraí, a gente jogou 3, não foi 3? Não foi 3? Gente, quantos que foram? E ele, não, foi 3, né? Funcionário público chega as coisas 2 vezes, foram 3 mesmo, 3, tem certeza que foi 3. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Gente, aqui é um ímpio falando. Não é uma pessoa que tem conhecimento da verdade. É um rei que no momento diz que Deus é maravilhoso e no outro faz uma estátua de um ídolo. Mas agora ele enxerga espantado uma realidade que ele nunca tinha visto antes. Os 3 não morreram. Eles estavam em pé no meio do fogo. E não estavam sozinhos. Porque havia uma outra presença lá dentro da fornalha junto com eles. Então eu quero reforçar, nem sempre Deus nos livra dos problemas, mas sempre estará conosco, mesmo nos maiores problemas. Vocês estão acompanhando? Talvez esteja passando por dificuldade, então eu quero que você receba isso para o seu coração. Nem sempre Deus nos livra dos problemas, mas Ele prometeu que sempre estará conosco, mesmo dentro dos problemas. Nós servimos um Deus que entra na história. Ele chamou Abraão, ele andou com Abraão. Ele se encontrou com Abraão. Ele protegeu Abraão em alguns momentos, sim, em alguns momentos Abraão teve que se virar, mas Deus estava com ele. Deus, por várias vezes, libertou o povo de Israel, e mesmo quando o povo foi infiel, ele permaneceu junto com o povo de Israel por 40 anos no deserto, a sua presença ali através da coluna de fogo de dia, de noite, e a coluna de nuvem de dia. A presença de Deus no tabernáculo, guiando o caminho deles. Deus foi junto com aquele povo vil, não os abandonou. Davi não foi liberto da perseguição de Saul, mas o tempo todo Davi tinha Deus junto consigo, enquanto fugia pelos desertos e pelas cavernas. Quando seu filho se rebelou, criou um motim e assumiu o trono, Davi fugiu descalço, e orava e clamava a Deus por misericórdia. Ele podia ser morto pelo próprio filho. Deus permitiu que ele passasse por aquilo, mas Deus não o abandonou sozinho naquela situação. Deus o conduziu de volta ao trono depois, mas ele passou por tudo isso. Mais um exemplo no Novo Testamento, Estevão, homem cheio de poder, de fé, de sabedoria, do Espírito, cheio de intrepidez. Além de ser um diácono abençoado que servia na mesa das pessoas, dos crentes gentios, ele começou a se tornar alguém que fazia milagres e pregava com muita sabedoria, de maneira que os inimigos da fé não conseguiam vencê-lo numa argumentação, não conseguiam vencê-lo na sua forma de colocar as coisas. Então eles contrataram testemunhas falsas e levaram ele para o tribunal e o acusaram de blasfêmia. E começaram um julgamento de fachada. E quando deram a oportunidade para ele se defender, ele fez um sermão tão forte, tão conciso e tão fiel, que quando ele terminou o sermão, eles decidiram, esse cara tem que morrer. Com raiva. Tiraram as suas roupas, pegaram em pedras e começaram a apedrejá-lo, rangendo os dentes de raiva, em nome de Deus. Estevão teve a sua visão espiritual aberta por uns momentos e disse, eu vejo o Filho de Deus à destra do Pai. Meu Jesus, eu estou vendo ele agora. E enquanto ele dizia isso, os caras olharam para ele e a face dele era como se fosse a face de um anjo. E aí, para terminar, ele disse, Pai, não coloque esse pecado na conta deles não. E assim adormeceu. O detalhe dessa visão é que Jesus, segundo o Apocalipse, está sentado à destra do Pai. Mas Estevão não viu ele sentado. Ele viu Jesus de pé. Porque Jesus não impediu ele de ser apedrejado, mas estava com ele enquanto ele era apedrejado. Difícil, né, meus irmãos? Sabe por que é difícil?
Porque a gente deseja mais ser Nabucodonosor. Nosso desejo é ser Nabucodonosor. Engrandecer o nosso nome, enriquecer, mandar os outros obedecer. Nossa inclinação natural não é ser fiel a um Deus que é maior. Pagar com isso, até com a nossa vida. Não é. Para isso acontecer, nosso coração tem que ser transformado. Nossa carnalidade tem que ser esmagada. Senão é difícil demais, pastor. Nossa, mas que convite doido. É assim que a gente tem que ser? Sim, meus irmãos, é assim. Eu vou continuar. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Vocês querem explicação para isso? Não tem, não. Vamos embora. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Vocês querem explicação para isso? Tem, não. Nenhum fio de cabelo na cabeça deles estava. Cara, eu chamusco meus cabelinhos só de ligar o forno. Parece que, não sei, já aconteceu com vocês? Vou ligar lá, passa a mão e sempre, que cheiro. Pois eles foram jogados numa fornalha de derreter ouro e saíram com cabelo, olha aí. E suas roupas nem sequer tinham. Sabe como é que é o nome disso? Milagre. Isso é algo incomum. Isso não acontece todo dia. Né? A gente vê isso uma vez na história. E a história toda. Mas o Deus que realizou esse milagre é o mesmo. Né? O Deus que fez isso que é impossível para a razão humana é o mesmo Deus que nós servimos hoje. O mesmo Deus de Daniel e dos seus 3 amigos é o Deus que nos convida à fidelidade, que nos convida a não cedermos à pressão, seja de tiranos, seja da massa. Nós não respondemos a eles. Nós não devemos fidelidade a nenhum deles. Nós devemos fidelidade ao Deus vivo. Nós devemos fidelidade àquele que morreu por nós na cruz. Vou continuar. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mais uma vez um rei ímpio exaltando o Deus vivo. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer, em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Um rei tirano está dizendo que o Deus do céu mandou o seu anjo. Toda vez que isso aparece na Bíblia, a maioria acredita que está se referindo à pessoa de Jesus. Quando fala o anjo do Senhor apareceu para fulano, é a pessoa de Jesus. Jesus Cristo existe antes de ser colocado como sementinha na barriga de Maria. Jesus Cristo é um com o Pai e com o Espírito desde sempre. Mas Ele interveio na vida dos seus servos fiéis. A gente chama isso de teofania. Foi o anjo do Senhor que se manifestou na sarça ardente, e aqui o anjo do Senhor se manifestou no meio das chamas. Aquele quarto homem era o Deus vivo que desceu para livrar os seus servos no meio do fogo. Então o rei exalta esse Deus, e exalta os seus servos, porque confiaram no Deus verdadeiro, ao invés de temer o tirano e aquele que não tem autoridade. Confiaram no Deus verdadeiro, ao invés de temer ser excluído. Confiaram no Deus verdadeiro, ao invés de temer ser executado, colocado de lado, ser um pária na sociedade. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a pagar com a sua vida, conscientemente, mas não iriam servir ou adorar qualquer outro Deus. Pois o mesmo que eles fizeram é o que nós devemos fazer. Portanto, faço este decreto, disse o rei: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Parece que ele não mudou nada, né? Ele continuou mesmo, tirando de sempre. Só que ele não fala: agora, a partir de agora, todo mundo vai adorar o Deus desses caras, porque nenhum Deus livra com ele. O que ele diz? Ninguém pode falar mal. Mas fica com os seus aí. Estou falando? O negócio não, parece que não anda para as pessoas se renderem a Deus de verdade.
Continuando. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Não há outro Deus. Então respeitem esse Deus, porque ele é impressionante. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Vamos repetir a frase do rei. Não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Mas será que isso é verdade na sua vida? Porque na vida deles é impressionante, né? Cara, imagina você ser jogado no fogo, Dinho. E aí o próprio Jesus aparece lá e te tira de lá, assim, tranquilo. Cabelinho na cabeça. Imagina. Isso não acontece com a gente, né? Vocês sentem uma certa inveja dos personagens bíblicos? Quem comigo sente inveja? Assim, queria ter visto o que eles viram e, sei lá, experimentado. Ah, não, coisa impressionante, cada experiência louca, né? Pena que não acontece todo dia. Meus queridos, presta atenção aqui. O Filho de Deus se fez gente e habitou entre nós. Pessoas como eu e você viram ele, apesar de ser de carne e osso, a glória dele era a glória do Filho único de Deus. Ele viveu entre nós e se ofereceu como sacrifício vivo pelos nossos pecados. O mesmo Jesus que foi lá libertar eles na fornalha, foi o Jesus que enfrentou a morte, foi enterrado numa sexta-feira e ressuscitou para que você não morresse. Ele fez a mesma coisa por você. Ele entrou na história para te proteger do pecado, para te proteger das consequências da morte, para te proteger de queimar no inferno. Ele te livrou dessas chamas que você merecia por conta do seu pecado. O salário do pecado é a morte. E todo aquele que despreza a vontade e a lei de Deus merece ser lançado no lago que arde fogo e enxofre, preparado para o diabo e para os seus anjos. Esse era o nosso destino, mas porque Jesus Cristo entrou na história, não é mais. Ele se fez maldição no nosso lugar para nos dar uma vida plena e eterna. O mesmo Jesus Cristo que libertou esses três, é o Jesus Cristo que nos libertou desse destino certo e nos deu uma vida eterna junto com Ele. Para terminar, você está fazendo algo constrangido para não se sentir excluído? Qual é a estátua, a ideia imposta pela massa sobre você? Você que está na escola, qual é a força que tenta te conduzir, em qual direção? Você está fazendo algo constrangido para não se sentir excluído? Pensa direitinho, pensa direitinho. E vou piorar. Você que está assistindo, você que está aqui, me responda, mesmo que seja na sua cabeça, por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje porque é um comportamento aprendido, porque você pensou, outros vão estar lá e vão sentir minha falta? Então eu tenho que ir? Ah não, mas eu vou desde sempre. É isso? É uma pressão social? É porque você fez isso até hoje, agora tem que continuar fazendo? Ou é o exercício de uma fé pessoal e autêntica? Eu estou aqui porque eu adoro o Deus vivo, que me livrou da morte. É por isso que eu venho na igreja. Não é porque minha mãe me trouxe, não é porque eu tenho vindo, não é porque eu acho legal, não é porque outros estão fazendo. É porque eu creio naquele que morreu e ressuscitou e a minha vida é dele. Você está fazendo algo constrangido? Ou você está fazendo tudo com consciência tranquila diante do Deus? Para terminar, meus irmãos, sabe o que é mais impressionante nessa história para mim, que eu nunca tinha me atinado antes? Durante todo esse drama, aquela estátua de ouro ficou lá paradinha. Vocês estão me ouvindo? A estátua de ouro não mexeu um milímetro. Nem para dizer obrigado aí os 2.997 que me adoraram. Quase que não sai a conta do ano. Quase não sai, mas saiu. Obrigado. A estátua não se mexeu. Ficou imóvel o tempo todo.
Porque existe religião falsa e existe a religião verdadeira. O Deus vivo desceu e passou pelo fogo com seus fiéis. Eu estou falando isso porque chega no final do sermão e fala, então tá, né? Todo mundo tem a sua liberdade, cada um adora o que tem que adorar com a sua consciência, a gente respeita. Tem gente adorando uma estátua que não se mexe, uma ideia que é falsa, que não existe, que está sendo usada por gente mal intencionada. E existe o Deus verdadeiro que salva, que atua na história. Então, se você não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia de você fazer isso. Ao invés de ficar enganado por ideologia, por idolatria, por religião que não tem poder, que não é de verdade, eu estou te convidando a se render ao Senhor Jesus Cristo, que se encarnou no ano 0, viveu 30 anos de uma vida sem pecado e depois se ofereceu como sacrifício na cruz. Nós estamos no ano 2022 depois de Cristo. Ele rasgou a história no meio, é um personagem real, é o Deus que se fez carne. O túmulo dele não é identificado porque está vazio. Ele está sentado à direita de Deus, do Deus vivo, como Estevão viu. Ele reina. Todos os reinos vão se acabar. Tudo vai passar, mas aqueles que foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo reinarão com Ele para sempre. Escolha o lado certo da história. Não se importe com a pressão da multidão. Não se importe com a denúncia dos outros, com a calúnia dos outros, quando você estiver fazendo o que é certo. Se importe com Jesus Cristo, gostar e aprovar o que você está fazendo. E talvez a coisa mais certa de nós fazermos agora é pedir perdão e reconhecer que nós temos falhado e temos adorado outros deuses, ou nos dedicado a outros projetos e seguido com a multidão no caminho errado. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Todas as religiões, a salvação é dada para quem faz o suficiente. Mas na religião cristã, a salvação é dada de graça para quem crê no Deus vivo. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Eu quero convidar você a entregar o seu coração ou reafirmar a sua entrega a Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Deus, por essa história tão maravilhosa e impressionante. Obrigado porque o Teu Espírito deu força a esses 3 jovens, para eles permanecerem fiéis, mesmo no vale da sombra da morte. Senhor, ao olhar para essa história, nós queremos ser como esses 3, e não como os outros. Nós queremos ser fiéis ao Senhor, e não cedermos à pressão de autoridade ou de sociedade. Nós queremos fazer o que agrada ao Senhor, o que está previsto na Tua palavra, não para sermos salvos, mas porque o Senhor já nos salvou, porque o Senhor já interveio na nossa história, porque o Senhor já enfrentou a morte e ressuscitou, para que nós não fôssemos mais escravos do pecado, seguindo no rumo desse mundo. Nós queremos seguir na direção da luz do Senhor, ainda que os outros achem que nós estamos nas trevas. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça e nos mantenha de pé e abra, Senhor Deus, os nossos olhos para nós enxergarmos o que está acontecendo ao nosso redor, para nós discernirmos os acontecimentos históricos e perceber, ó Deus, quem trabalha para o diabo e quem trabalha para o Senhor. Escolher o time certo, o lado certo da história, Senhor. Abençoa cada um que participou desse momento, fortalece todo que está cansado, e que o Teu Espírito Santo venha promover salvação, para que coloquem fé no Senhor aqueles que ainda não Te conheciam, Pai. E abençoa-nos como igreja, para que nós possamos ficar firmes e fiéis até o último dia. Amém.